Estamos no primeiro programa onde vamos falar sobre uma figura muito interessante da nossa história, uma figura feminina. Falo de Dona Teresa de Leão, que casou com Dom Henrique da Borgonha. Ora, sobre Dona Teresa, muitíssimo há a dizer. Ela é uma figura essencial na definição da silhueta do nosso país, do ponto de vista político e territorial, e dizer aqui algumas curiosidades sobre ela. Filha do imperador Afonso VI de Leão e Castela, da sua mulher Dona Ximena, era, portanto, filha ilegítima do imperador. Ela, em princípio, não poderia ambicionar grandes voos, digamos assim, na política e no Estado, porque a herança do trono de Leão e Castela estava absolutamente destinada para a sua irmã, Dona Urraca. Ora, o que é que acontece? Estamos numa época de cruzada, guerras de cruzada, conquista dos lugares santos, a Terra Santa, e, portanto, é necessário um forte apoio na Península Ibérica, na luta contra os mouros, da parte dos cavaleiros ditos borgonheses, franceses, e neste caso concreto falamos de dois, Dom Henrique e Dom Raimundo, da Casa Condal da Borgonha. Ora, Teresa está prometida a Henrique, enquanto que Urraca vai estar prometida a Raimundo. E daqui vão surgir, depois destes dois casamentos, dois Afonsos. Afonso Henriques, filho de Teresa e de Henrique, e o outro Afonso, Afonso VII, de Leão e Castela, que vai ser imperador, filho do casal Raimundo e Urraca. Sobre Teresa, e voltando a Teresa, dizer-vos que ela não se iria contentar com um papel menor nesta trama, e tudo fez para que o seu protagonismo político sobressaísse. Ela tinha um projeto. O projeto era que o Condado Portucalense, este território que lhe tinha sido doado pelo seu pai quando do casamento com Henrique, não fosse só um condado e não se limitasse a ser um condado, fosse um reino, efetivamente. Mas isto implicava, claro, uma ruptura, pois com certeza, com o senhor imperador de Leão e Castela. E, portanto, numa lógica de uma sociedade feudal, feudalizada, senhorializada, isto não é nada fácil de fazer. Ora, qual é a estratégia de Teresa? Em primeiro lugar, apoiar o seu marido, que é o conde, e dizer sobre isto que em 1108 nós temos um registro de Dom Henrique em que diz a minha dulcíssima esposa. Ora, ao usar este tipo de adjetivação, está, obviamente, a mostrar uma ligação forte com a sua mulher. Isto é interessante, tanto mais quando estamos na Idade Média. Sabemos que a linguagem diplomática, formal, é tantas vezes seca. Ora, o uso do termo dulcíssima esposa, estamos nas vésperas do nascimento de Afonso Henriques, como nos diz Mário Jorge Barroca e Luís Carlos Amaral, é um indicador interessante, pelo menos, de que se calhar a ligação entre ambos era muito mais do que um contrato e que uma estratégia política. O certo é que Henrique e Teresa não querem ser apenas condes, querem mais que isso. Desde Guimarães, sede, palco de todo o poder condal, vão gizar uma estratégia que é a de serem reis. Henrique, infelizmente, não vai conseguir, por vicissitudes da sua saúde e porque vai morrer em 1112, tinha Dom Afonso Henriques 3 anos, ele tinha nascido em 1109, portanto, muito pequeno era, o condado fica totalmente entregue a esta grande mulher, Teresa, ou Tareja, como na altura se dizia, em virtude dos documentos medievais, e a partir daqui vamos ter um conjunto de 16 anos de governo de Teresa, entre 1112 e 1128, até à Batalha de São Mamede. E vamos falar um bocadinho sobre esses 16 anos. Em primeiro lugar, dizer que a nossa convidada de hoje vai, nos documentos, fazer questão, e nomeadamente nos que se aproximam mais de 1128, fazer questão de assiná-los como Tarásia Regina. Teresa, rainha. Rainha e também condessa, claro. Ora, o uso do título rainha não é
inocente. O que Teresa deseja é que o Condado Portucalense, mas também os territórios que estão a norte, neste caso a Galiza, o antigo Reino da Galiza, formem um grande bloco geopolítico que possibilite, efetivamente, este embrião de mudança e de independência deste noroeste de Portugal. Para isso, ela vai socorrer-se de um conjunto de influências, de aliados. Falamos, como é evidente, dos condes de Trava, e nomeadamente aquele que será depois o seu companheiro Fernão Peres, mas também, naturalmente, toda a família de Trava, para conseguir essa almejada unidade luso-galaica, digamos assim. Ora, isso foi, naturalmente, uma pedrada no charco do xadrez leonês e castelhano. Temos que ver aqui uma coisa. Há também aqui, além da parte política, a parte religiosa e cultural, da qual vou falar a seguir. Este território estava sujeito à administração e à jurisdição do arcebispo de Braga. O arcebispo de Braga era tão somente o primaz das Espanhas, ou seja, o primeiro dentro do território da Península Ibérica. Este título, um título importantíssimo, conferiu-lhe um poder, um prestígio e uma credibilidade e ligação ao território profunda. Ora, em princípio, este reino luso-galaico, vamos-lhe assim chamar, se desenhasse e se fizesse, teria como grande figura, digamos, de controlo administrativo e religioso o arcebispo de Braga. Pois é, mas há aqui um grande problema, que é o outro domínio religioso que se começava a desenhar mais a norte de Braga, em pleno território galego, que é Santiago de Compostela. Temos aqui um grande problema. O arcebispo de Santiago de Compostela, um homem sagaz, inteligente, politicamente muito hábil, que é Dom Diogo Gelmírez, ou Dom Diego Gelmírez, como lhe quiserem chamar, está a começar a construir o poder e a influência da Sé compostelana. Ora, ele vai fazê-lo através de uma guerra surda, primeiro, sonora, depois, com Braga. Dizer-vos que vai fazer inclusivamente uma coisa. Vai proceder a um desvio, que é como quem diz, um roubo, conhecido na historiografia como o pio latrocínio, portanto, o roubo sagrado, sancionado pelo sagrado, das relíquias de São Frutuoso, Santa Máxima, São Cucufate, que estavam em Braga, na sede de Braga, que, recordemos, tinha sido fundada no século I depois de Cristo. Ora, para onde é que elas vai levar? Pois claro, para Compostela, naturalmente. E ele, com isto, tem uma ideia muito clara. Atrair para Compostela o máximo de peregrinos que anteriormente iam a Braga. Porque, na época medieval, uma época de profunda religiosidade, de profunda ligação ao simbólico, é para a população muito importante o toque nas relíquias sagradas, nas imagens, como elemento de superação, de fé, etc. Ora, as pessoas vão procurar essas relíquias. E, portanto, à volta dessa situação, vai-se construir uma centralidade enorme, importantíssima, em Santiago de Compostela. Já estão a ver o que é que vem a seguir. Claro, os caminhos de peregrinação para Compostela, aquilo que nós hoje conhecemos como os caminhos de Santiago. Claro, para se chegar a um lugar é preciso construir itinerários de peregrinação. E eles vão sendo construídos de uma forma espontânea, partindo das grandes localidades, das grandes centralidades da Península Ibérica, as principais cidades, em torno da qual se estabelecem depois percursos, uns intencionais, outros que acabam por ser construídos culturalmente ao longo de séculos e que nós hoje temos como uma importância enorme. Portanto, tudo isso começa neste período. Porque a construção do mito compostelano, isso se calhar ficará para outro programa, tem muito, muito, muito que se lhe diga. Mas voltemos a Teresa. Teresa vai dar forais, cartas de foral,
a várias localidades do atual território português. Uma das mais conhecidas cartas de foral é aquela que ela dá à vila de Ponte Lima. Ponte Lima, como nós sabemos, é uma das mais antigas vilas de Portugal, precisamente por causa deste documento, estruturada em torno de dois núcleos centrais. A ponte, a famosa ponte que dá o nome à vila, Ponte de Lima, ponte sobre o rio Lima, mas também a feira, que a partir dali e naquele local se vai fixar e vai atrair muitas centenas e milhares de pessoas para aquele território. Dona Teresa percebe muito bem o dinamismo e a importância daquela localidade ali bem próximo do estuário do Lima, bem próximo de Viana do Castelo, e vai contribuir imenso para que esta vila cresça e depois se transforme, como nós sabemos, também num domínio altamente senhorializado e ainda hoje todos vocês conhecem, e isso ficará para outro programa, os solares, aqueles palácios maravilhosos que são construídos nas margens do rio Lima, solares por várias razões, mas também por uma, até natural, o sol que dava naquelas paredes e que fazia ressurgir aqueles elementos arquitetónicos tão belos que todos nós conhecemos, aquele barroco, aquela pedra talhada, que fala, que tem elementos extraordinários. E dizer-vos que, claro, isso será de outra época histórica, mas que tudo isso começou, claro, com Teresa. Uma mulher que, pelo que percebemos da documentação, e são cerca de 7 dezenas de documentos, aqueles que falam sobre ela diretamente, atos administrativos, sobretudo diplomáticos, é evidente que muita coisa fica por saber. Mas uma coisa nós sabemos, era uma mulher tenaz, de grande determinação, de grande liderança, e que tinha este projeto político de unir, no fundo, o reino da Galiza ao reino de Portugal, mas que esbarrou, claro, num reino muito maior e num projeto político muito maior, que era o de Leão e Castela. E, claro, esbarrou noutra coisa, que foi a divergência face àquele que era o projeto político do seu filho, o Infante Afonso. E será agora sobre isso que falaremos. Como sabem, mãe e filho nem sempre tiveram, pelo menos por aquilo que sabemos, uma relação fácil. É certo que essa relação também foi condicionada por aquilo que a documentação nos diz. E eu sobre isso queria dizer alguma coisa. Os documentos que nos chegam dessa relação são também eles documentos com um olhar condicionado. Nós sabemos que estas crónicas, e nomeadamente a crónica compostelana, que foi feita para elogiar Santiago, e portanto, se o projeto 3 era alternativo ao de Santiago, não poderiam propriamente dizer muito bem dela, como compreenderão, mas esses textos dizem-nos que Afonso e Teresa se davam mal, que Afonso até batia na mãe, etc. Isto ficou e ainda hoje está na nossa memória profunda. O que é que nós sabemos de factos históricos verdadeiros? Sabemos que, de facto, Dona Teresa esteve presa no Castelo da Póvoa de Lanhoso. Sabemos que ela terá, e isto depois fica no domínio da mitificação, mas a verdade é que é dito por vários autores ao longo dos anos, que ela teria dito ao filho: estes ferros com que hoje me lanças, eles no futuro se lançarão sobre ti. E, portanto, seria uma espécie de maldição da mãe para o filho, naquilo que alguns justificaram também o desastre de Badajoz, que, de alguma maneira, também desmistificou o mito do rei invencível e do super-herói. Ora bem, nem uma coisa será totalmente exata, nem outra também. A verdade estará, como sempre, no encontro das perspectivas. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. De facto, Teresa foi indómita na defesa do seu projeto. E esse projeto levou-a, inclusivamente, isto é um facto, em que, a 24 de junho de 1128, dia de São João, e não é por acaso que é neste dia, se tenham defrontado no campo de São Mamede, em Guimarães. Na famosa batalha, aquela que, mitificada por tantas e tantas gerações de historiadores, é definida pelo pintor Acácio Lino como a primeira tarde portuguesa. Ora bem, sabemos quem ganhou, sabemos quem perdeu. Afonso ganhou, Teresa perdeu.
O projeto e a ideia não foi derrotada, porque continuou a sobreviver durante esse século e mesmo no século seguinte, com uma ligação profunda entre o norte de Portugal e a Galiza, com terras de um lado e do outro, das 6 catedrais, por exemplo, de Tu e de Braga, e mosteiros e tantas ordens religiosas que, efetivamente, tinham domínios lá e cá. Isto é também para nós percebermos, de facto, a força da ligação histórica entre o norte de Portugal e a Galiza, que é extremamente profundo. E, claro, certamente que muito mais haverá para descobrir. Esta grande figura é uma homenagem também que lhe fazemos. Perdeu, não conseguiu que o seu projeto político triunfasse, mas lutou muito por ele e é certamente, na história medieval, uma das mulheres mais interessantes para nós estudarmos neste programa.